Olá pessoal, mais uma aulinha aqui no nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês esse modelinho Botinha Baby. Vamos fazer juntas. Esse modelinho é super fácil de fazer, com 5 numerações. Já deixei tudo cortadinho aqui, transferi o molde para a manta R2, cortei, vou fazer lá no suede, cortei o tecido principal, que vai ser o suede, e a carapinha de fundo. Já tá tudo cortadinho o tecido, duas vezes a carapinha também. O molde certinho, já transferido pro... Aqui essa parte vai ser sem a manta R2, somente a carapinha e o tecido principal, que é o suede. Vou dar início à costura, deixando um espaço para desvirar. Precisa ser sem a manta, para ficar... que não precisa ser estruturada essa parte. Tem que ser bem molinho mesmo, para ficar franzido, fica bem levinho. É importante, ó, fazer a costura bem em cima da onde a gente transferiu o molde com a caneta, para que fique o formato certinho na hora de a gente desvirar e montar a peça, juntar todas as partes, que ela vai ter 4 partes, essa botinha. Deixei o espaço aqui para desvirar. Uns 2 dedinhos só de abertura, para facilitar na hora que a gente for desvirar. Essa parte aqui, ó, já é com a manta. Tecido principal suede. Vou colocar ele do lado avesso. Ó, o lado avesso. E a manta em cima. Vou começar a costurinha pela lateral. A curva não é para costurar. Dando início aqui na lateral. Importante, ó, segurar bem também o tecido embaixo, para que fique bem certinho, não fique franzido, porque é um tecido que segura um pouquinho, que trava um pouquinho na máquina. Então tem que segurar bem firme ele junto com a manta. Finalizar aqui essa costurinha, é uma costura de segurança. É um jeito simples de fazer, para não ter trabalho depois ficar segurando, puxando o tecido. Então é importante fazer essa costurinha de segurança. Na volta aqui do molde. Ó como ficou. Bem esticadinho. A gente vai o lado direito com direito. Fazer a costurinha da carapinha agora. Agora sim a gente costura nessa abertura aqui, que vai ser a abertura da botinha de calçar. A gente vai fazer apenas essa costurinha aqui. A carapinha, tecido e manta. Apenas essa costurinha. Com retrocesso para não desmanchar. Eu já refilei essas duas partes e deixei um pouquinho mais de sobra da carapinha, porque a gente vai precisar usar na hora que for desvirar a botinha. Ó, a manta com suede eu refilei bem, deixei bem pouquinha sobra, mas a carapinha assim, ó, eu deixei um pouquinho a mais, 2 centímetros eu deixei de sobra. É necessário para a hora que a gente for desvirar a botinha. Vai estar usando para não ficar uma botinha com tecido puxado por dentro, sem formato. Então a gente vai precisar deixar um pouquinho a mais. Refilei essas duas partes, e essa parte vou também começar usando o suede com o lado avesso. Ó, esse é o lado direito, esse é o lado avesso.
É um tecido bem molinho, ó, é diferente de tecido de sofá, do suede de sofá. Esse daqui tem elastano. O lado avesso dele eu vou aplicar a manta R2. Começar pela lateral também. Esse molde aqui, ó, essa parte, tem um biquinho no meio. É importante seguir esse biquinho aqui na hora da costura. Fazer bem certinho, que é onde a gente vai montar as partes da botinha. Segurar bem também o suede, que ele dá uma travadinha. E também para não ficar franzido embaixo. Pode estar alfinetando também, para quem tem um pouquinho de dificuldade na hora de costurar. E segurar junto, mais prático também. Ó, seguir o biquinho dos dois lados aqui, dá uma paradinha, levanta a agulha e vira e finaliza a costurinha. Costura de segurança. E vai ser como guia também, né? Pra gente estar seguindo depois, na hora de costurar a carapinha, somente essa costurinha, por enquanto. Parece que tá torto, mas é só no vídeo, mas não tá, não. Ó, agora, lado direito com lado direito, a gente vai aplicar a carapinha. Por enquanto, só vai ser essa costurinha também. Início com retrocesso e também no final, para não soltar depois, na hora que a gente for refilar. Tirar o excesso de linha. Essa parte aqui eu já vou refilar. Eu vou começar com o suede e a manta só, porque é grosso para cortar. Senão acaba até estragando a tesoura. Mas, ó, as laterais, vocês vão ver, eu tô refilando aqui, ó, a manta e o suede, mas eu vou cortar a mesma medida só nas laterais. Aqui essa parte de baixo, ó, eu vou cortar bem, vou deixar bem pouquinho, mas na hora da carapinha eu vou deixar sobrando um pouquinho a mais. Aqui eu vou estar refilando. Agora sim, ó, aqui na lateral, eu vou refilar a mesma medida. Um pouquinho de dificuldade de cortar com essa tesoura. Trocar de tesoura, mas dá certo, ó. Fica uma camada bem grossa, né? As 3 partes. Então, eu vou pegar uma tesoura maior. Vou estar refilando a mesma medida. Ajeitar aqui a lateral, ó, para cortar certinho. Tirar esse excesso de carapinha também. E aqui essa parte de baixo, só vou dar uma arredondada, mas é para deixar essa sobra mesmo, viu, meninas? Que a hora que a gente for desvirar, a gente vai precisar de um pouquinho mais de carapinha, para ficar um acabamento mais bonitinho. Vocês vão ver o efeito depois dela pronta. É super fácil de fazer esse modelinho, ó. Deixei aqui um pouquinho a mais. 2 centímetros só embaixo já é o suficiente. Apenas isso daqui. Ó, as 2 partes já refiladas. Já cortei, tudo certinho. Tô mostrando aqui pra vocês o resultado, como é que fica. Até agora aqui, ó, super fácil. Eu vou agora aplicar o suede na sola. Eu coloquei uma parte pra baixo, outra pra cima. Suede do lado avesso e vou dar início à costura. Essa parte também, ó, vou segurar bem o suede. Quem tiver dificuldade, lembrando, só alfineta ela, coloca uns alfinetinhos nas 4 partes, que facilita também bastante na hora de costurar.
em cima da onde a gente transferiu o molde, bem certinho mesmo. Ela vai ter uma leve curvinha. Quando vocês pegar o molde, vocês vão ver certinho. Aqui no vídeo não dá pra perceber, mas tem a leve curvinha do pé. Tirar toda essa sobra de linha. Um lado, agora eu vou fazer o outro. Segurando bem também o tecido para não ficar enrugado. Essa solinha vai ter 13 centímetros, mas depois ela vai diminuir bem. Além da manta, da carapinha, a botinha a gente tem que sempre fazer umas 2 ou 3 numeração a mais pro pezinho do bebê. Dá a impressão que ela é grande, mas por dentro fica com pouco espaço. Ó, certinho. Pezinho, já refilei todas essas partes. Agora a gente vai começar a montar a botinha. Essa parte eu vou desvirar com agulha de crochê. Mas ela não tem. Ela foi feita só com a carapinha e o suede. Então eu dou uma ajeitada com a agulha bem certinho. Depois a gente vai fazer uma costurinha de acabamento para fechar também essa parte que a gente deixou aberta. Desvirar bem aqui, ó, bem arredondado. Deixar bem arredondadinho. Pronto. Agora a gente vai começar a montar a parte da botinha. Ó, sempre a costura de segurança a gente vai usar agora como guia. Ó, colocar costura com costura bem certinho, para ela ter um formato bem certinho na hora que a gente desvirar. É um pouquinho complicado essa parte, nem tanto complicado. É só um pouquinho de dificuldade, na verdade, para segurar e costurar. Porque ela tem um biquinho aqui bem chatinho, ó, que a gente tem que bater em cima, costura com costura. Então, ó, eu vou bem devagar mesmo, seguro bem firme. Eu uso a costura como guia. Eu vou levantando, ó, para ver mesmo se tá batendo em cima da mesma costura. Eu não gosto de fazer outra costura do lado, porque dá diferença depois de um par pro outro. Então eu vou levantando, ó, fazendo bem devagar mesmo. É aquele pontinho que eu falei que era importante, ó, a gente vai parar a costura ali. Entendeu? Ó, a gente começou pela costura de baixo, ó, e parou quase no meio. Foi quase no meio. Então, ó, agora a gente costurou a parte do suede, agora a gente vai costurar a parte da carapinha. Essa parte aqui, ó, a gente vai costurar. Só fazer uma costurinha aqui, ó, na reta. Vai levantando também para ver a costurinha de baixo. Ou vira, né? Dá para virar também aqui, ó, essa parte. E seguir em cima da mesma costura que a gente fez com que tá marcado o molde. E a costurinha que a gente já tinha feito de segurança, ó, a gente vai fazer em cima de novo. Vai terminar lá no biquinho, ó. Na metade, ó. Coloquei o dedo em cima. A gente vai terminar aqui. Dá um retrocesso para ela não desmanchar depois, na hora que for desvirar. Corta todo esse excesso de linha. Ó, vou mostrar para vocês o resultado. Não tá aparecendo a costura. Agora a gente vai fechar a parte da carapinha com carapinha. Só o tecido do fundo, ó, de dentro. Essa partezinha aqui, ó. A gente vai fazer isso nos dois lados. Aqui, ó, essa parte, por enquanto, fica assim, ó, desse jeito.
Agora a gente vai juntar, a gente fez essa costurinha, né? Agora vai terminar a carapinha com carapinha. Aqui já foi feita a costura. Costuramos aqui, ó, a R2 com suede, agora finalizando a carapinha, que vai ser é para ela ficar com acabamento também por dentro. Vai ficar grosseirão, sabe? Aparecendo a costura pra fora, ela vai ficar uma costura embutida. A gente finaliza aqui carapinha com carapinha. Retrocesso também para não descosturar. Ó, bem pouquinho. Essa não tem a costurinha de segurança, de guia pra gente seguir, mas vocês podem fazer a mesma medida que a gente fez do suede com a R2. Agora o outro lado da botinha. Olha, a gente vai costurar aqui, ó. Passar uma costurinha, é só até o meio. Espero que vocês estão entendendo. Qualquer coisa também pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, que eu explico novamente. Ou deixar aqui na descrição também, que eu posso estar explicando. Chamar no WhatsApp, no privado também, que a gente pode estar fazendo juntas também, tirar todas as dúvidas. Ó, eu tô começando a do meio para baixo, em cima da mesma costura. Com retrocesso no início e no final. Aí, ó, eu vou ter esse resultado. Agora a gente vai embutir essa costurinha do forro, que é a carapinha. O mesmo lado, mesma costura que a gente fez de um lado, a gente vai fazer do outro. Tem que segurar, puxar. Não é fácil, gente, mas vai ter um resultado muito bonitinho, ela fica perfeita. Não tem nada fácil mesmo, mas depois vocês podem ver aí o grau de dificuldade, incluir no valor do material, o valor da dificuldade que vocês teve para fazer. Para quem vende, eu tô falando, né? Agora a gente vai fazer aquela costurinha embutida do forro, que é a carapinha. Depois eu vou mostrar outro jeito que vocês podem estar fazendo também. Essa é uma opção, mas também eu vou mostrar. Vou deixar outra opção aqui para vocês. Ó, que tinha feito a costurinha aqui. Agora eu vou fazer a costurinha só na carapinha aqui, ó. Que vai até o meio. Puxa bem aqui, ó, a manta. E dá um retrocesso para não ficar um buraquinho na hora que a gente for desvirar. Para ela encontrar. Costura com costura. Ó, ela vai encontrar depois aqui, ó. Então, por isso que é necessário puxar bem a hora de costurar a carapinha. A gente vai estar desvirando, ó. Fechamos o fundo, que é uma costura embutida. Vamos cortar esse excesso de carapinha e arredondar mais esse biquinho. A gente vai desvirar. Corta tudo esse excesso. Ó, para isso que a gente deixou um pouquinho mais de sobra dela, para ela dar esse efeito na parte de cima, ficar saindo um pouquinho, porque se vocês não deixam, ela não sobra em cima e também não vai dar medida para fazer a costurinha de segurança embaixo.
Ó, vamos juntar aqui, ó, costura com costura. Essa é mais uma costurinha de segurança, pra gente não ter dificuldade na hora de aplicar a sola. Então, ó, por isso que eu pedi para vocês deixar um pouquinho mais de carapinha. A hora que desvira, ela fica sobrando em cima e embaixo depois a gente refila. Em cima da mesma costura. Eu não faço outra costura, porque ela vai precisar ter o formato certinho a hora que for encaixar a sola. Então, ó, puxando aqui, juntando, arredondando, esticando. Não deixa franzido. Junta costura com costura, vai bem devagarzinho para ficar bem bonitinho mesmo. Essa botinha vende muito para quem já tá vendendo nas lojas. As mães gostam muito desse modelinho. Ela é prática para calçar no pé do bebê. Ela fica bem bonitinha mesmo. Para esse inverno agora que vai vir. Um modelinho, eu acho fácil de fazer. Ela calça bem também. Ó, agora a gente vai refilar tudo essa sobra. Agora sim, ó, pode tirar todo esse excesso, não é necessário deixar mais. Cortando a mesma medida do suede. Uma botinha bem quentinha. Essa carapinha ela é bem macia, o suede também, ele tem um toque aveludado. Olha que lindo que fica. Ela fica com um acabamento em cima, essa carapinha saindo. Bem bonitinha mesmo. Tá praticamente quase pronta a botinha. O único grau de dificuldade foi a hora de juntar aquelas duas partes, mas essa também, ó, a gente vai fazer a costurinha de acabamento e fechar a parte que a gente deixou aberto para poder desvirar. Eu gosto de fazer essa costurinha que dá um toque final, sabe, no calçado. Eu uso meu pezinho da minha máquina como guia. Para quem tem aí também dificuldade de fazer essa costurinha, tem dependendo do pezinho que você usa, dá para usar como guia. Ó, é meio pezinho de máquina só. Aqui, ó, eu vou arredondar bem bonitinho, seguir bem certinho também o molde. Tá seguindo a modelagem dela certinha. É importante essa curvinha aqui, ó, vai seguir a mesma curvinha da botinha embaixo. E finalizar a costurinha aqui no meio. Passar um retrocesso, porque foi onde a gente desvirou. Deixou aberto para poder desvirar. Tirar toda essa sobra de linha. Ó, a parte da curvinha é para baixo. Essa curva, curva com curva. Olha que bonitinho que fica. Agora, ó, esse daqui é um outro jeito que eu falei que tem. Quem achou difícil começar daquele outro jeito, ó, agora essa é uma segunda opção. Ó, eu tô fechando a carapinha até o meio, ó, costurei só até o meio. Essa é uma segunda opção, tá, gente? A gente já fez daquele jeito lá, a primeira opção, agora essa é a segunda. Pra quem achou muito difícil,
O outro parzinho eu tô fechando de um outro jeito. Ó, costurei só até o meio, que é onde a gente vai desvirar a parte mais alta da botinha. Até o meio só o biquinho. Por isso que eu pedi pra vocês fazer o biquinho certinho, pra gente usar como guia. Agora a gente vai juntar com a parte da frente da bota. Aí, ó, tem que dar a medida certinha. Só puxar bem ali, ó, a carapinha, que vai dar a medida exata certinha. A gente vai juntar. Começando, ó, juntando costura com costura. Ó, por isso que é importante a gente usar um molde que é feito bem certinho, ó, cronomicamente testado, calculado também, né? É tudo calculado, as medidas para bater tudo certinho. A hora que a gente for aplicar só linha também e desvirar, para dar a medida exata no parzinho certo, não ficar um pé maior que o outro. Por isso que é importante fazer a costurinha em cima de onde a gente transferiu o molde. Dói um pouquinho o dedo, mas é normal, viu, gente? Depois a gente acostuma, segura bem, ó. Vai devagar mesmo, que é bem delicado. Ó, a gente fez a costurinha, começou por cima e finalizou aqui embaixo. Agora a gente vai costurar a parte da carapinha do forro, porque ó, uma costura embutida. Costuramos aqui, agora a gente vai juntar a parte da carapinha. Dobra aqui ao meio, ó, que já tá costurada essas duas partes. E apenas a parte agora da carapinha. Segura bem firme também, que ela escorrega um pouquinho. Aqui, ó, até o meio também. Puxa bem a manta e dá retrocesso. Vou cortar toda essa sobra de linha. Aqui, ó, a manta já costurada. Um lado já costuradinho, certinho. Agora a gente vai fechar o outro lado. Vou começar aqui de novo, do outro lado. Usar sempre a costura de segurança como guia. Essa é a costurinha de segurança, a gente vai usar como guia, costura com costura, para não perder o formato da botinha depois. Não sei se no vídeo aqui tá dando pra ver certinho, mas eu junto bem. Eu vou devagarzinho mesmo, pra bater certinho a costura, levantando. Corta todo o excesso de linha. Ó, costurada a parte do suede com a manta. Agora a gente vai fazer a costura embutida da carapinha, essa parte aqui, ó. Igual a gente fez de um lado, a gente vai fechar do outro.
costurando, ó, de retrocesso no início da costura e no final também, ó, com retrocesso. Mesmo que seja um fundo, tem que ser com retrocesso. Ó, agora a gente vai desvirar. Fizemos a costura das duas partes. Pra ela ficar embutida, viu, gente? Por isso que tem essas costurinhas. Ó, tira tudo esse sobra. Arredondar também o biquinho. Pra hora que a gente for desvirar, ficar com um acabamento melhor, um visual melhor. Tirei tudo, arredondei o biquinho. Agora eu vou desvirar ele, ó, pra ficar bem bonitinho. Que depois também, na hora que a gente for aplicar o botão, não ficar muito grosso. Eu vou estar usando um botão de pressão. Ó, aí a carapinha fica saindo um pouquinho pra fora, sabe? Em cima. Olha que bonitinho que fica. E por dentro agora a gente vai fazer a costurinha de segurança. Mais uma vez. E depois a gente refila o que sobrar. Ó, costura com costura. Sempre, ó, iniciando aqui, ó, batendo em cima da mesma costura. Vai puxando, ó, a carapinha, nem tanto, para ela ter um acabamentinho em cima. Mas olha, em cima da mesma costura. Porque a hora que a gente for aplicar a solinha, o par tem que ter a mesma medida, o parzinho da botinha. Então é importante a gente fazer bem em cima mesmo. Aqui, ó. Começou de um lado na costura, termina do outro. E refilar tudo que sobrou. Apenas a carapinha. Vamos seguir o suede com a manta. Usar como guia. Tô tirando só o excesso da carapinha. Não é necessário agora deixar mais. Tirei tudo. Isso foi uma segunda opção para você estar fechando. Fazendo essa costura embutida. Olha como ela fica bem aberta, calça fácil. Agora a gente vai fazer aplicar a solinha. Eu divido ao meio e faço um pique embaixo e em cima. Ó, um pique no calcanhar. Acho meio certinho também na frente. Um pique na parte de cima dos dedinhos. Ó, tá um meio certinho. E essa parte também, ó, a gente vai achar o meio. Só que só na parte do calcanhar eu vou fazer o pique. Ó, bate lá costura com costura que vocês acham o meio de trás. E bora fazer um pique. Aí, ó, um pique. Nesse pique aqui, ó, da parte de cima, eu vou colocar a sola. E é aqui que eu vou dar início na costura. Eu travo aqui na máquina, ó, e vou puxando, segurando. Eu não gosto de colocar, de alinhavar antes da costura e nem colocar aqueles prendedor, porque eu não consigo ver a costura. Então eu deixo tudo solto mesmo. Pra ir levantando. Ó, tô levantando, vendo se tá batendo costura com costura. Se vocês seguir esse molde certinho, esse jeito de fazer,
a botinha, vocês vão ver que não vai ter nada de sobra, não vai ficar franzido na hora de aplicar a sola. Vai dar certinho a medida. Ó, vocês já vão ter uma noção, ó, antes de fechar tudo, ó, vocês já vão perceber que vai dar certinho a medida, sem ficar franzido. A voltinha vai ficar certinha. Vai ter a mesma medida. Finalizando no calcanhar. Ó, eu vou levantando, dando uma olhadinha, fui vendo se bateu certinho, costura com costura. Vai puxando. Depois que vocês pegar a prática, vocês só vão querer fazer desse jeito, porque fica o formato certinho na hora que desvirar. Acabou minha linha. Acabou minha linha, eu vou encher aqui rapidinho. E volto aqui de novo. Onde eu parei aqui, ó. Tinha acabado a minha linha. Vou voltar aqui novamente. Em cima, ó, da mesma costura com costura. Para que fique certinho. A hora que a gente for desvirar. Não tem bico, tudo é arredondadinho. Ó, tô terminando no calcanhar. Puxa por dentro também, ó, vai ajeitando para seguir o calcanhar na parte de baixo aqui da solinha. Ó, deu certinho, a curva não ficou franzida, não vai ficar franzida. Olha que perfeito que fica. A gente vai ajeitar agora com os dedos. Depois no molde vai ter a medida certinho, quantos centímetros. A botinha a gente tem que fazer 2 ou até 3 numerações a mais, dependendo do materiais que você for usar por dentro. Ó, curvinha com curvinha. E tá finalizada a botinha. Agora só vou fazer a palmilha. A palmilha vocês podem forrar a carapinha com... Olha que linda que ficou, ó. Bem bonitinho. Um acabamento perfeito. Se caso aparecer a costurinha, você estira depois com um descosturador. Mas evita ao máximo de aparecer costura. Por isso que eu falo que tem que bater em cima da costura com costura, para não ter esse trabalho depois. E é isso. Aqui, ó, a palmilha, vocês podem estar usando EVA. Um EVA de 3 milímetros e forrar com a carapinha. Eu uso um plástico emborrachado, mas por enquanto eu não compartilho ele onde vende, porque eu só achei aqui na minha cidade, o único lugar, nem em São Paulo, no Brás, que tem bastante loja, eu não consegui encontrar. Então, como ele é bem difícil de achar e o frete fica caro, eu falo para vocês usar o EVA. Que na verdade você pode fazer até embutido uma costurinha. Aquele sanduíche que é um tecido bem fininho, só com a carapinha. Mas eu acho esse jeito de forrar o EVA mais prático. Mas ó, a palmilha, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Eu tô fazendo com um emborrachado que eu tenho aqui, que eu encontro aqui na minha cidade, mas poderia ser o EVA também.
Segura bem, ó, e costura, vai puxando, que é um pouquinho, tem um grau de dificuldade também aqui na hora de aplicar. Mesmo sendo só o EVA e a carapinha, enrosca no pezinho da máquina. Agora eu corto todas as sobras. Onde é porque não tá dando pra ver no vídeo, mas eu tô seguindo a costurinha aqui, ó. Cortar toda essa sobra. De carapinha, para não ficar uma palmilha grosseira. Ficar só na bordinha mesmo da costura. Tirei todo a sobrinha aqui pra ficar bem bonitinho mesmo a palmilha. Se a mãe quiser tirar depois pra lavar, ela vai ver que é bem feitinha mesmo, ó. Só uma costurinha em volta. E é fácil também, ó, pra tá colocando. Só dá uma ajeitadinha com a mão. A palmilha, sim, tem a medida exata que ela vai ficar por dentro. Então, vai cair bem a numeração. Se é com 13 centímetros, a palmilha fica com 11, 10,5, 11. Dependendo do material que você usar por dentro. E aqui, ó, tá finalizada a botinha. Com palmilha, botão de pressão. Depois eu vou indicar também para vocês qual número. Eu usei o botão de pressão número 80, a matriz 80 também. Essa abertura aqui, ó, ela é bem aberta mesmo para calçar, bem fácil, bem prático. No pezinho do bebê, a mãe não tem dificuldade de calçar. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar na descrição do vídeo. Ou chamar no WhatsApp. Olha que linda que ficou. Vai vender muito agora no inverno, prático de calçar, bem quentinha. Que mãe de menina que não vai resistir, hein? Esse modelinho. Escolher uma cor que combina com tudo também. Pode fazer um acessório. Até o próximo vídeo, gente. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.